galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Sejam muito bem-vindos! Se você ainda não me conhece da aula que foi liberada hoje mais cedo, eu vou me apresentar e depois vou falar por que eu tô aqui para conversar com vocês. Meu nome é Larissa Menezes, eu sou formada em Clínica Médica lá pela Unicamp, sou professora de Clínica aqui da Medway e não é surpresa para ninguém que eu sou completamente apaixonada por essa área, né? Doida. Mas eu sou completamente apaixonada por clínica médica. E hoje eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, porque eu tô aqui para conversar com vocês, para resolver questões junto com vocês da prova do SUS Bahia. Se você não assistiu a aula que foi liberada mais cedo, foi uma aula sobre hipertensão arterial sistêmica, que é o foco mais importante, o foco mais prevalente que despenca na prova do SUS Bahia. E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque aqui na Medway a gente sempre teve a estratégia de estudar através de um direcionamento, através de um guia estatístico, observando o que mais cai em cada instituição e como essa instituição cobra aquele assunto diretamente. Se é uma prova mais decoreba, se é uma prova mais raciocínio clínico, se tem muita imagem, pouca imagem, se os enunciados são longos ou se eles são curtos, se o comando é direto ou indireto. Enfim, a gente faz várias análises porque a gente sabe que é impossível saber tudo de tudo, certo? Eu, como professora da clínica
clínica médica, falo isso com bastante propriedade. Se eu fosse saber todos os assuntos que envolvem a clínica médica, eu nunca mais sairia de dentro de casa, eu ficaria ali, ó, só estudando. Então, mais do que nunca, eu reforço para vocês a importância que tem esse direcionamento na hora de estudar. Principalmente quando a gente tem um objetivo claro, um objetivo definido, que é passar na prova de residência. E para falar isso, a Medway tem mais do que autoridade, não é mesmo? Afinal, dos 50% dos aprovados lá na USP Ribeirão, na Unifesp, na Unicamp, no IANSP, foram alunos Medway. E 1 em cada 3 aprovados do SUS, que é o maior processo seletivo desse país em número de instituição, e do Sírio-Libanês, também foram nossos alunos. Então, a gente tem bastante propriedade para dizer que esse estudo direcionado é o que vai te levar à aprovação. Dito isso, vocês já devem estar cansados de ouvir da Medway falar sobre Intensivo São Paulo, né? A gente sabe que a Medway é uma instituição muito relevante quando a gente está pensando em aprovações para São Paulo. Mas a gente viu que era o momento de expandir nossos horizontes, de abraçar outros estados. E é por isso que a gente está aqui hoje. Eu estou aqui para anunciar para vocês o lançamento dos nossos intensivos estaduais. Então vem aí o Intensivo Enare, o nosso Intensivo Minas Gerais, Paraná e o Intensivo Bahia. Todos esses intensivos vão ser lançados lá na live do dia 31/7, domingo agora, à noite. E os cursos vão estar todos disponíveis logo no dia seguinte, no dia 1/8. E aí, gente, se você ainda não entendeu, caiu aqui de paraquedas, hoje eu tô aqui para falar da nossa Maratona do R1. A Maratona do R1 começou lá na segunda-feira, né? Todos os dias, ali na hora do almoço, é liberada uma aula de algum dos focos de algumas instituições, a MP, o PSU, o Enare e o SUS Bahia. E agora à tarde a gente discute questões de cada uma dessas instituições para que vocês entendam como é o nosso método de trabalho, como a gente consegue direcionar para o que realmente cai naquela instituição. E a gente está fazendo a Maratona do R1 para que vocês possam entender isso, desfrutar disso de uma forma um pouco melhor, até a nossa live de lançamento, que vai ser lá no domingo à noite. Então, o que a gente tem na Maratona do R1? As aulas direcionadas, que são essas que são disponibilizadas na hora do almoço, a resolução de questões, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e os guias estatísticos, para que vocês saibam o que cai em cada instituição dos nossos intensivos estaduais. Não adianta querer estudar tudo, a gente precisa direcionar para saber o que cai. E como cai também, né? Além disso, a gente vai ter a disponibilização de simulados para vocês. Nesse final de semana, vão ser liberados simulados inéditos e exclusivos da Medway, feito para cada uma dessas instituições, de acordo com os padrões dessas instituições, para que vocês possam se sentir realmente fazendo a prova, se sentir dentro daquele ambiente. E aí, na semana que vem, vocês vão me ver de novo, vão ver a Joana de novo, vão ver a Marina de novo, para que a gente possa fazer a correção dessas questões juntos, passo a passo. Mas hoje, a gente está aqui para discutir as questões do SUS Bahia mesmo. E antes da gente continuar, eu só quero dizer que se você ainda não se inscreveu na Maratona do R1, caiu aqui, abriu o YouTube e viu que estava passando esse vídeo, não perca a chance de se inscrever. Faça a inscrição aqui por esse QR Code ou pelo link que está aqui no vídeo. E faz essa inscrição, porque fazendo isso, você vai ter acesso ao free trial do nosso intensivo estadual por 7 dias. Você vai ter acesso aos primeiros focos das instituições, aos planos táticos dessas instituições e ao banco de questões inteiramente gratuito por 7 dias. Além disso, participando da nossa live de lançamento no domingo à noite, você vai poder concorrer a sorteio de cursos e de inscrição de prova. Se você for sorteado e quiser fazer uma prova do SUS Bahia, por exemplo, a gente vai pagar a sua inscrição. A gente sabe que isso faz muita diferença ali no final do ano, quando tem um monte de prova para pagar, além de transporte, hospedagem, um monte de coisa. E por fim,
Também, para quem participar da live de lançamento, vai ter acesso antecipado a condições especiais para os nossos intensivos estaduais. Então, não percam a chance, se inscrevam aqui pelo QR Code ou pelo link que está aqui embaixo no YouTube e vem com a gente na Maratona do R1 e nos intensivos estaduais. Ufa, eu acho que eu falei demais, né? Só para não esquecer, não perca a chance de se inscrever. E agora a gente passa para as nossas questões efetivamente. Vamos começar? Eu queria começar dizendo para vocês que o SUS Bahia é uma instituição que normalmente utiliza um único caso clínico para 3 questões. Então, eu sei que eu devia ter trazido ali 5 questões para a gente comentar. Mas como cada questão tem 3 questionamentos que em geral são mais simples, eu acabei estendendo um pouquinho mais, mas eu prometo que vocês vão gostar bastante das instituições, das questões. Eu selecionei ali a dedo cada uma dessas questões porque eu achei bastante interessante que a gente discutisse esses tópicos aqui. A nossa primeira questão é uma mulher de 40 anos de idade que é recepcionista e ela vem para consulta com o cardiologista por queixa de pressão alta. Ela diz que há 2 dias ela estava trabalhando quando ela sentiu uma cefaleia frontal em peso e atribuiu a pressão arterial, porque sempre quando ela sente dor de cabeça, a pressão está alta. Ela mediu a pressão arterial com o médico do trabalho e verificou níveis de 160/90. E em casa, depois de melhorar da cefaleia, ela voltou a medir os níveis de pressão arterial 2 vezes, com intervalo de 1 hora, e verificou níveis de 124/70 e 130/70. Ela nega comorbidade, nega tabagismo, nega etilismo. E ao exame físico, ela está em bom estado geral e nutricional, está corada. Na aferição feita pelo médico, tem uma PA de 150/90 em mais de uma medida, sem alteração significativa com mudança de decúbito ou de membro. Uma frequência cardíaca de 85 e exame segmentar sem alterações. Bom, então o que a gente tem para essa pergunta? A gente tem uma paciente de 40 anos que tem pressão alta, mas vejam que ela só tem pressão alta quando ela vai no médico. Quando ela está no médico, dá 160/90 ou 150/90. Mas quando ela está em casa, ela afere níveis pressóricos normais. Está 120/70 e 130/70. E aí, a gente vai ter 3 perguntas sobre esse enunciado. A primeira delas é, diante do quadro clínico descrito, indique a principal hipótese diagnóstica do quadro atual da paciente. E aí eu quero relembrar com você as causas de hipertensão arterial. Para fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, em geral, a gente precisa de 2 aferições da pressão. Essa aferição pode acontecer ali no consultório ou pode acontecer através de exames diagnósticos. A medida residencial da pressão arterial e a medida ambulatorial da pressão arterial. Quando a gente tem uma paciente que chega com esse quadro apresentado, que tem níveis pressóricos elevados no consultório, mas tem níveis pressóricos normais quando ela faz a aferição em casa, a gente tem um diagnóstico de hipertensão do avental branco ou hipertensão do jaleco branco. É aquele paciente que não é hipertenso, mas toda vez que ele vai no médico, ele fica ansioso, ele fica nervoso e os níveis pressóricos vão lá no alto. Mas ela não tem hipertensão. E aí vem a resposta da nossa primeira pergunta, que é hipertensão do jaleco branco. Mas e a cefaleia do paciente? O que era, né? A gente tem que lembrar que provavelmente é uma cefaleia tensional. Pode até ser que seja a cefaleia, a dor gerada pela cefaleia, que está elevando os níveis pressóricos da minha paciente. Então aqui eu não ia me preocupar com a cefaleia. Isso não ia mudar o meu diagnóstico de hipertensão do jaleco branco, certo? E a pergunta 2? A pergunta 2 é, diante do quadro descrito, indique o método indicado para confirmação da hipótese diagnóstica principal. E aí, a gente vai utilizar justamente o mapa e o MRPA. A gente vai usar a monitorização residencial da pressão arterial ou a monitorização ambulatorial
da pressão arterial. Então vejam que a nossa paciente, ela fez aferições ali em casa. É lógico que a gente vai suspeitar de hipertensão do jaleco branco, mas para que a gente possa confirmar isso de forma efetiva, a gente precisa tirar essa dúvida diagnóstica com aferições controladas da pressão arterial. O mapa nada mais é do que a medida ambulatorial da pressão arterial. Eu dou um esfigmomanômetro para o meu paciente, ele coloca ali no braço e deixa por 24 horas. Eu tenho a aferição automática da pressão a cada 15 ou 30 minutos. E depois esse aparelho converte esses dados ali no computador e eu consigo ter acesso aos resultados. E o MRPE nada mais é do que a medida residencial da pressão arterial. Eu oriento o meu paciente a medir a pressão arterial 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, de 4 a 6 dias, e anotar tudo isso num papel. Eu vou dar o diagnóstico de hipertensão arterial quando eu tiver um mapa que tem medida de PA sistólica maior ou igual a 135 e ou diastólica maior ou igual a 85 na vigília. Ou quando eu estiver falando do período de sono do meu paciente, uma sistólica maior ou igual a 120 e ou uma diastólica maior ou igual a 70. E se eu estiver falando das 24 horas de exame, uma sistólica maior ou igual a 130 e uma diastólica maior ou igual a 80. Agora, se eu estou falando de um MRPA, eu vou diagnosticar o meu paciente com hipertensão arterial sistêmica quando eu tiver uma sistólica maior ou igual a 135 e uma diastólica maior ou igual a 85. A média dos valores que ele aferiu tem que ser maior que 135 por 85. Bom, essa então era a resposta da nossa pergunta 2. E a pergunta 3 era, diante do quadro clínico descrito, para a gente indicar o tratamento medicamentoso, a classe de droga que deve ser instituído caso a paciente apresente um novo episódio de pressão arterial elevada associada à cefaleia frontotemporal. E aí a gente está diante de uma cefaleia tensional. Então o que a gente vai passar para essa paciente? A gente vai passar tratamento de cefaleia tensional, que são os analgésicos comuns, como dipirona, como paracetamol, ou os anti-inflamatórios não esteroidais. A pegadinha aqui era saber se você ia prescrever para essa paciente um antihipertensivo. Mas como ela tem hipertensão hipertensão do jaleco branco, é uma paciente que não é hipertensa. Ela só fica hipertensa na sua presença. Então, você não precisa dar antihipertensivo para ela. Você precisa causar a eventual causa de base dessa hipertensão, a cefaleia tensional dela, certo? Vamos então para a nossa segunda questão, que é uma questão de 2022. A gente tem uma mulher de 21 anos de idade que procura atendimento ambulatorial para investigar uma diarreia crônica. Ela faz uso de anticoncepcional injetável. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, descorada 1 em 4 cruzes. Realizados exames laboratoriais, que viu uma anemia, ferritina de 25, vitamina D de 11. Foi solicitada uma endoscopia digestiva alta com achado de redução do preguiado mucoso em segunda porção do duodenal. E aí, diante do quadro clínico, são feitas três questões. Vamos ver qual é a primeira. Antes, na verdade, da gente passar para as questões, vamos tentar entender um pouco melhor o que a gente tinha nessa questão. Bom, a gente tem uma mulher jovem que está investigando uma diarreia crônica, ela está descorada, ela tem ferritina baixa, hipovitaminose D. E antes que a gente passe, a gente tem provavelmente uma anemia ferropriva, e antes que a gente passe para a endoscopia digestiva alta, a gente vai ressaltar alguns pontos. Então, a gente tem uma diarreia crônica, ali que está durando 4 semanas. Diante de uma diarreia crônica, a gente sempre tem que ter como principais hipóteses diagnósticas a doença inflamatória intestinal, doenças desabsortivas como pós-bariátrica ou a doença celíaca ou intolerância à lactose e infecções gastrointestinais persistentes, giardíase, amebíase, doença de Whipple. E o nosso quadro é bastante compatível com desabsorção. A gente tem distúrbios carenciais, então tem uma anemia ferropriva, tem uma hipovitaminose D, que a banca com certeza não colocou de graça pra gente, né? Bom, juntando isso, sinais de desabsorção com o resultado da endoscopia, que é redução do preguiado mucoso em segunda porção duodenal,
não tem como a gente pensar em outra hipótese diagnóstica que não a doença celíaca. A doença celíaca, então, é uma doença inflamatória autoimune, uma enteropatia autoimune, que é relacionada ao glúten. E a fração do glúten que é responsável pela essa resposta imune é a gliadina. É uma doença que acomete o intestino delgado, mas que ela também tem associação genética. O paciente é portador de HLA-DR3, DQ2 e DR4, DQ8. É importante saber esses nomes? Às vezes, tem prova que cobra de vocês. No SUS Bahia, especificamente, não foi cobrado. E aí, no quadro clínico, a gente vai ter uma diarreia crônica com sintomas desabsortivos, então, principalmente deficiência de vitamina A, D, E e K. Pode ter achados associados com sintomas extraintestinais. Então, a gente pode ter a glossite atrófica, uma dermatite herpetiforme, uma neuropatia periférica e até sintomas neuropsiquiátricos. E aí, o nosso diagnóstico vai ser dado pela associação do quadro clínico junto com as sorologias e a biópsia, o anátomo patológico. Na doença celíaca, eu tenho a produção de autoanticorpos contra o endomísio. O endomísio é aquele tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares lisas do nosso corpo. E também vai produzir autoanticorpos contra a transglutaminase tecidual. A transglutaminase, ela é uma enzima que está presente nas células do intestino delgado, que é liberada em situações de estresse, então de injúria, de apoptose, de atrofia, de infecção, situações de estresse, eu tenho a liberação da transglutaminase. Com essa liberação de transglutaminase, a gliadina ela sofre uma alteração estrutural e ela se liga de forma mais importante aos HLAs do paciente. Por isso que a gente tem essa associação genética na doença celíaca também. Essa ligação provoca uma resposta imune exacerbada. E aí, essa resposta imune leva à hiperplasia de cripta e à atrofia de vilosidade. Eu sei que é uma fisiopatologia complexa, mas é apenas para que vocês entendam que eu tenho a produção de autoanticorpos contra o endomísio e contra a transglutaminase. Isso faz com que eu tenha a ligação da gliadina com o HLA que a gente comentou e gera uma inflamação, uma resposta imune exacerbada. E essa resposta imune exacerbada é o que justifica os achados da biópsia, os achados anatomopatológicos dessa doença. E aí, a gente utiliza a dosagem do antitransglutaminase A e do antiendomísio como um teste de triagem. Mas como um paciente que tem doença celíaca também costuma ter deficiência isolada de IgA, a gente faz a dosagem desses dois autoanticorpos com a dosagem total de IgA. Se a dosagem total de IgA vier baixa e eu tiver uma alta suspeita clínica, mesmo que esses dois anticorpos da fração IgA venham negativos, eu vou continuar suspeitando e eu posso dosar a fração IgG desses anticorpos. Bom, mas se a gente tiver um quadro clássico, eu vou ter o antitransglutaminase fração IgA e o antiendomísio fração IgA positivos. E aí, principalmente o antitransglutaminase A tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade e baixo custo. Então, é um excelente teste de triagem. Alô, John, preventiva falando aqui, hein? Então, é um teste excelente para triagem. E se ele vem positivo junto com um quadro clínico compatível, aí eu vou fazer a biópsia intestinal da parte duodenal. E eu vou ver o que nessa biópsia? Justamente a hiperplasia de criptas e a atrofia de vilosidades. Essa biópsia a gente utiliza uma escala endoscópica, uma biópsia que é feita através da endoscopia e a gente utiliza uma escala que a gente chama de escala de Marsh. E não precisa saber isso, mas é importantíssimo que vocês saibam que a gente vai ter hiperplasia de cripta e atrofia de vilosidade. Feita essa revisão sobre doença celíaca, a gente vai para as nossas perguntas. Com relação às alterações esperadas para a confirmação do diagnóstico mais provável, é correto afirmar o quê? As lesões acometem mais o ilho, mas podem ocorrer em todo o tubo digestivo. E não, né? A gente viu que na doença celíaca as lesões são principalmente duodenais. Os anticorpos são úteis para o diagnóstico, sendo a biópsia gástrica o padrão ouro.
Não também. É a biópsia duodenal que é o padrão ouro. A realização de uma colonoscopia é essencial para a avaliação, pois as alterações são mais frequentes no cólon. Não também. As alterações são mais frequentes no duodeno e a gente vai usar uma endoscopia para fazer a biópsia duodenal. E no anátomo patológico, observa-se redução da relação vilo-cripta e infiltração de linfócitos na mucosa. Entendi nada que estava escrito aí, Lari. Dava para fazer essa questão por exclusão, mas a gente tem a letra D correta. Se eu tenho um aumento das criptas e atrofia das vilosidades, essa relação vilo-cripta vai estar reduzida. Então, essa alternativa está correta, certo? Na pergunta 2, ele tem: identifique o anticorpo associado ao diagnóstico mais provável. Na letra A, a gente tem o anticélula parietal. Não. O anticélula parietal costuma estar positivo na anemia perniciosa, não na doença celíaca. E também era só a gente pensar, né? A doença celíaca é uma doença intestinal do duodeno e a célula parietal é uma célula gástrica. Então, provavelmente, não é esse anticorpo que a gente está procurando. A letra B, a gente tem o antitransglutaminase tecidual. É justamente isso. Na doença celíaca, eu tenho a produção de autoanticorpos contra a transglutaminase tecidual, que é aquela enzima que a gente comentou. A letra C fala do anti-Saccharomyces cerevisiae, o ASCA. O ASCA é um marcador que é bastante comum na doença inflamatória intestinal, na doença de Crohn e não aqui na doença celíaca. E por fim, o anticorpo de neutrófilo, o ANCA. O ANCA é mais associado a vasculites, como por exemplo a granulomatose de Wegener, ou então a retocolite ulcerativa, mas também não está associado com a doença celíaca. Por esse motivo, a nossa resposta era a letra B, a antitransglutaminase tecidual. É importante que vocês saibam os anticorpos e os achados da biópsia quando o assunto é doença celíaca. Além, é claro, do quadro clínico, né, para poder desconfiar dessa doença. E a pergunta 3, indique a conduta terapêutica inicial mais adequada. E aí é um pouquinho do tratamento, né? O tratamento fundamental da doença celíaca é retirar o glúten da dieta. Então, na letra A, suspender o método contraceptivo. O método contraceptivo nada tem a ver com a doença celíaca. Então, essa não seria a nossa resposta. A letra B, sim, adotar a dieta isenta de glúten. É fácil fazer isso? É claro que não. A maioria dos pacientes precisa de acompanhamento nutricional ali no começo, às vezes de 3 em 3 meses, para se adaptar a essa dieta. Mas a gente precisa tirar o glúten da dieta desse paciente. Até porque esses pacientes com exposição prolongada ao glúten têm aumento do desenvolvimento de linfomas MALT. Na letra C, realizar a corticoterapia e a gente até tem relato de utilizar a corticoterapia na doença celíaca, mas é utilizada para casos refratários. Não vai ser a conduta inicial que é mais adequada. E na letra D, fazer uso de imunobiológico e também não. A gente pode utilizar também, mas principalmente quando eu tiver uma sintomatologia que foi refratária, inclusive ao uso de corticoterapia. Então aqui eu também não vou fazer uso de imunobiológico logo de cara. Portanto, a nossa resposta é a letra B, adotar uma dieta isenta de glúten, certo? E aí, só para reforçar com vocês que o guideline de doença celíaca foi atualizado recentemente. Então, por que eu quis trazer essa questão? Porque eu acho que é um tema bastante forte para continuar aparecendo nas provas desse ano, de 2023. Então, foi atualizado em 2020, é uma atualização recente que eu acho que vale a pena vocês saberem. Vamos então para a nossa última questão. São três, mas eu prometo para vocês que é a última. Então, a gente tem um homem de 61 anos de idade que é trazido ao pronto-socorro por familiares por desorientação, náuseas e vômitos. Ele é portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica em tratamento irregular. E os familiares não sabem informar as medicações em uso. Ao exame físico, apresenta-se lentificado e desorientado com asterix. Tem uma PA de 170 por 98, ausculta cardíaca com mulhas rítmicas e hipofonéticas em 2 tempos, sem sopros. E na ausculta respiratória, murmúrios reduzidos globalmente, com estertores crepitantes em base.
O exame abdominal, sem achados. Extremidades bem perfundidas, com edema 2 cruzes em 4 em membros inferiores. Eu trouxe essa questão porque ela nada mais é que o dia a dia de quem faz clínica médica. A gente cansa de pegar paciente assim no pronto-socorro. Então, o que a gente tem? E aí tem mais, né? Realizados exames laboratoriais com HB de 11,3, HT de 35, leucócitos de 4.300, plaquetas de 180.000, creatinina de 7,4, ureia de 370, glicemia de 280, sódio de 133, potássio de 7,1, cloro de 106, albumina de 3,6 e uma gasometria arterial, que tem um pH de 7,27, PO2 de 80, bicarbonato de 12, PCO2 de 27, saturação de 93. E ele não conseguiu coletar o sumário de urina. Por que será que ele não conseguiu coletar o sumário de urina, hein? Vocês têm algum palpite? Bom, vamos ver. A gente tem um paciente que é idoso, ele é hipertenso e diabético e faz tratamento irregular. Aí ele é trazido por desorientação e sintomas gastrointestinais. É um paciente que está hipertenso, com sinais de congestão pulmonar, tem estertores em base e sistêmica, tem edema em membros inferiores, além de sinal de encefalopatia. Ele tem asterix, que nada mais é do que o flapping. E quando a gente está diante, e aí nos exames laboratoriais, sempre esqueço dessa parte da questão, né? A gente tem uma disfunção renal bastante importante, com hipercalemia e uma acidose metabólica acontecendo, certo? Se a gente tem uma acidose metabólica, e aqui a gente vai ver, mas a gente tinha um anion gap aumentado, a gente tem que começar a pensar nas causas dessa acidose metabólica, né? Esse era um caminho que a gente podia seguir. Outro caminho é pensar que quando a gente tem queixas inespecíficas com alteração de nível de consciência, a gente tem que pensar principalmente em encefalopatia de causas metabólicas. Então, hiperglicemia, uremia, encefalopatia hepática, ou então em casos de intoxicação exógena. Mas aqui a gente tinha inclusive a presença de flapping no exame físico, reforçando essa ideia de encefalopatia de causa metabólica. E aí, nos exames complementares, a gente via uma piora importante da função renal com elevação das escórias nitrogenadas, hipercalemia e acidose metabólica. Então, a gente tinha um pH menor que 7,35, uma acidose, às custas de redução de bicarbonato, uma acidose metabólica. Diante de acidose metabólica, a gente precisa calcular a resposta compensatória esperada. O meu CO2 esperado é bicarbonato vezes 1,5 mais 8, mais ou menos 2. Então, eu tinha 12, que é o valor de bicarbonato, vezes 1,5, mais 8, era 18 mais 8, 26. Então, eu esperava que o meu CO2 estivesse entre 24 e 28. Então, eu tinha um CO2 que estava dentro dessa faixa. Então, eu estou diante de uma acidose metabólica com resposta compensatória adequada, resposta respiratória compensatória adequada. Além disso, se eu estou diante de uma acidose metabólica, eu vou calcular o anion gap. O anion gap aqui era 133 menos 106 mais 12, dava um anion gap de 15. Lari, o meu paciente tinha albumina reduzida. Sim, a albumina dele, se não me engano, era 3,6. Mas mesmo que a gente fosse fazer a correção por albumina, em que a gente tem que fazer a correção do anion gap por albumina, o anion gap daria 16, daria aumentado do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho uma acidose metabólica de anion gap aumentado. A gente poderia até calcular o delta-delta, mas não vinha ao caso nessa questão, não fazia diferença para o nosso diagnóstico, então a gente nem precisava avançar tanto assim. Era importante que a gente soubesse que diante de causas inespecíficas de rebaixamento de nível de consciência, eu vou pensar em encefalopatia de causas metabólicas. Podia começar a pensar em causas metabólicas de acidose, mas pelos exames complementares, fazendo a análise da gasometria arterial, a gente via que ele tinha uma acidose metabólica com anion gap aumentado, com uma resposta respiratória compensada, certo? Adequada, né, na verdade. Compensada não, porque nosso pH continuava fora da normalidade.
E aí, juntando tudo que a gente tinha, um paciente que tem tratamento irregular de hipertensão e diabetes, chega com um aumento de piora de função renal, hipercalemia e acidose metabólica de anion gap elevado, eu preciso lembrar que uma das principais causas é justamente a uremia. Então, eu estou diante desse quadro todo, a primeira pergunta era essa. Diante do quadro, indique o diagnóstico mais provável para as alterações neurológicas. Então, fazendo todo esse raciocínio clínico, que aqui parece super extenso, mas que na hora que a gente está lendo a questão a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, a gente chega na hipótese diagnóstica de encefalopatia urêmica ou uremia. E aí, na pergunta 2, ele perguntava justamente isso, qual é o distúrbio ácido básico que está presente na gasometria arterial. E aí, como a gente viu passo a passo, a gente tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado. Se quisesse ainda falar mais um pouquinho, com uma resposta compensatória adequada, porque o meu CO2 está dentro do que eu esperava para o aumento, para a diminuição desse bicarbonato. E a pergunta 3 dizia, diante desse quadro, indique a conduta terapêutica mais adequada nesse momento. E aí a gente não tinha muita escolha aqui, né? A gente tinha que dialisar o nosso paciente, porque a encefalopatia urêmica é uma das indicações de diálise de urgência, junto com hipervolemia refratária, acidose metabólica refratária, hipercalemia refratária, intoxicação exógena, certo? Ufa! Então, a gente tinha uma urgência dialítica, a gente ia dialisar o nosso paciente. Diálise ou ainda a terapia de substituição renal. E aí, vocês vão me perguntar, mas Lara, eu não podia repor o bicarbonato antes? Quando a gente tem uma acidose metabólica, as indicações de reposição de bicarbonato são bem restritas. Normalmente, quando eu tenho um pH abaixo de 7,2 ou 6,9, se eu estiver falando de uma cetoacidose diabética. Aqui, se a gente fosse olhar, ele tinha até uma acidose metabólica hiperclorêmica junto. Então, até poderia ter indicação de bicarbonato, mas não tinha como deixar passar que ele está diante de uma urgência dialítica, porque ele tem uma encefalopatia urêmica. Então, a conduta inicial fundamental é, de fato, a hemodiálise, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês, mas eu quero reforçar que se você se interessou pelo nosso método, pelas questões, pela revisão do assunto, que vocês não deixem de seguir a gente lá no Instagram, @medway.residenciamédica e aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e não perde a oportunidade de participar da maratona do R1. Para ter acesso ao free trial do nosso curso, então acesso aos principais focos das instituições dos intensivos estaduais, a banco de questões também, ao sorteio de cursos de inscrição para a prova, participando da nossa live de lançamento no domingo, dia 31/7, e também acesso antecipado a condições especiais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui a partir desse QR Code ou no link que está colocado aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tanto quanto eu, de estar aqui e desenvolver todo esse raciocínio clínico nas questões e que vocês estejam junto com a gente lá na live de lançamento dos nossos intensivos estaduais. Foi um prazer e a gente se vê em breve.
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.